2 Timóteo, capítulo 3. Vou falar um pouquinho sobre as mães, mas depois eu quero falar sobre vida cristã. Então, como diriam uns e outros, segura essa, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Vamos repetir juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Mais uma vez. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos estar aqui, Senhor. Numa manhã como essa, tão bonita, esse sol agradável. Estamos aqui para prestar culto ao Teu nome, Senhor, e para receber da Tua parte a instrução, ó Pai. Usa a minha vida, eu quero ser um canal de bênção para cada um destes. Perdoa os meus pecados, sei com a minha mente, Senhor, meu coração. Eu quero ser bênção, em nome de Jesus. Pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Voltando a falar de ontem, né? Eu estive pregando lá no Café de Pastores e veio um pastor falar comigo. Quer dizer, um outro veio, olha, eu quero te apresentar esse pastor aqui. E esse pastor me disse, há mais de 20 anos atrás eu passei uma situação, era um morador de rua, passando dificuldade, Deus usou você para me abençoar. E ele contou uma história, eu confesso que eu me lembro vagamente de uma situação, o homem se cortou, total, vagamente, mas hoje ele é um pastor ali no Guarujá, um servo do Senhor. Então, meu irmão, vale a pena, hein? Vale a pena servir ao Senhor. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Vou ler outra vez só para você acompanhar o raciocínio. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, vida cristã, e de que foste inteiramente, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Volta aqui no capítulo 1, só para você entender esse verso. Vamos ver o versículo 5, capítulo 1, verso 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. É muito interessante que Paulo está falando dessas duas mulheres, da avó e da mãe. Pessoas que tinham uma fé. E o mais gostoso, que passaram essa fé para Timóteo. Timóteo se tornou lá na frente um grande mártir também, no meio de todos aqueles discípulos. Ele também se tornou uma peça. O camarada tinha tanto fundamento no coração, que não só ele se torna um pastor auxiliar de Paulo, depois um mensageiro. Ele era enviado por Paulo para algumas regiões, porque ele tinha fundamento. E Paulo diz assim: não esqueça de quem você aprendeu, da sua avó e da sua mãe. Primeiro eu queria começar falando sobre as várias funções da mãe, né? Então, só dando essa abertura, a mãe gera, a mãe concebe, a mãe amamenta, depois alimenta, consola, corrige, dá amor, proteção, educação.
ensina, edifica, exorta, dá rumo, repreende. Provérbios 22 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará deste caminho. E Paulo está dizendo: tu, porém, não se esqueça. Eu estava ouvindo um pastor pregando sobre esse tema, e ele dizia que um dos grandes problemas hoje no meio evangélico é que existem muitos pais analfabetos, espiritualmente falando. Pais analfabetos, pais que frequentam a igreja, mas não conhecem Jesus. Pais que vêm à igreja, mas não prestam culto a Deus. Vocês viram aqueles pais dizendo: poxa, mas eu levei meu filho para a igreja, meu filho desviou. O pessoal diz assim que a faculdade é terrível. Quando a garotada chega na faculdade, olha, muitos caem da fé. Existe até estatística. Realmente é uma quantidade de jovens que chegam na faculdade, e ali ainda mais se vão fazer algumas faculdades aí que entram na filosofia, e os camaradas caem da fé. Mas caem da fé por quê? Porque não tiveram fundamento. Essas duas mulheres, Lloyd, a avó, e Eunice, a mãe, lançaram fundamentos no coração de Timóteo. Dá para você perceber e entender que pelas nossas mãos passam a próxima geração? Hoje, quando eu meditava nesse texto e pensando em você, pensar: Deus, pelas minhas mãos passa esse povo. E eu preciso instruir para que eles, ao irem para suas casas, para o trabalho, possam ter fundamento para vencer, para fazer diferença. E pelas mãos de muitas mães passam a formação, as crianças, sobrinhos, netos, não é só mãe, mas passam pelas nossas mãos, coleguinhas, e que a gente precisa colocar fundamento. Mas para mim o grande segredo é o relacionamento que a gente tem com Deus. Eu volto a dizer para você, pais que vêm à igreja e depois fica lá fora tomando cafezinho, pais que vêm à igreja e fica batendo papo. Outro dia alguém tirou uma foto de um pai no culto, no Face. Estava sentado atrás, tirou: pastor, olha o irmão que ele está fazendo. E eu olhei e falei: puxa, o pior é que não é um só, não, deve ter vários, no Face, no WhatsApp, né? Eu era garoto, tinha um camarada que chegava na igreja e andava com... Naquele tempo não era fone de ouvido, a gente não entendia como fone, parecia que ele era surdo e ele estava com o aparelhinho ali. E assim a gente tinha uma certa dó dele, o irmão sempre chegando ali, tal. Até o dia que teve o jogo do Corinthians com não sei quem, e o Corinthians fez o gol no meio do culto. Ele, gol! E aí a gente descobriu que na verdade aquilo era um fone de ouvido, que o cara estava na igreja, sempre ouvindo os jogos da rodada. Parece uma coisa absurda, mas quantas vezes nós nos tornamos analfabetos nas coisas de Deus? Vem à igreja, mas não pratica a palavra. Vem à igreja, mas no dia a dia... Olha, eu falei para você essa semana, repeti 20 vezes ao dia. O nosso socorro vem do Senhor que fez. Eu não vou nem perguntar quem praticou. É capaz de eu passar vergonha. É como se eu ouvi, achei legal, mas eu esqueci. E a gente, quando ministra a palavra, é para trazer força, direção.
E dessa forma, muitos vão se tornando analfabetos nas coisas de Deus. Olha, ninguém pode dar o que não tem. Eu conheci um homem chamado Saturnino. Ele era analfabeto, um nordestino analfabeto que aceitou a Jesus. Então ele aceitou a Jesus e queria ler a Bíblia, mas ele não sabia ler. Tinha acho que 12 filhos. Então o que ele fez? Fez os filhos ler a Bíblia para ele. E ele começou a decorar a palavra de Deus através dos filhos. E ele gostava de andar pelo bairro. Quem conhece Guarulhos lá, região do Cocaia lá, ele gostava de andar com a Bíblia na mão. Naquele tempo ali era um local muito perigoso. E ele andava com a Bíblia na mão. E os colegas diziam: "Ô, Saturnino, você não sabe ler?" "Não sei." "Abre aí na página tal." Aí a pessoa abria e ele recitava o versículo. Desta forma, esse homem que era analfabeto, mas nas coisas de Deus ele não era analfabeto. Ele salvou muitas vidas. Os filhos se tornaram uma potência nas mãos de Deus. Me parece, eu não me lembro se foram 3 ou 4 que se tornaram pastores, homens de Deus, baseado no testemunho de alguém que não era analfabeto nas coisas de Deus. O que eu acho interessante é que estas mulheres, elas conheciam a Deus. O relacionamento com Deus faz isso, meu irmão. Produz vida. Não adianta falar: "Olha, vai para a igreja." Eu tive um tio, e esse homem se desviou do evangelho. E ele levava a minha tia na igreja, ela e os filhos. Ele parava na frente, desciam todos, iam para a igreja, e ele voltava no final do culto para pegá-las. Acho que são 3 filhas e 3 filhos. Bom, as filhas ficaram firmes no evangelho. Os filhos depois desviaram. Os filhos seguiram o pai. E as filhas seguiram a mãe. Todos se casaram. Os genros seguiram o sogro. As noras seguiram a sogra. Deus é bom, mudou tudo, todos se converteram, menos meu tio. Morreu sem Jesus. A gente não sabe na última hora o que Deus fez, mas toda a família se converteu. Queridos, eu só estou dando ênfase nisso porque a gente atende pais, a gente vê na igreja infantil, e a gente percebe que existem muitos pais analfabetos que não conhecem a Deus, que não praticam a palavra, que não exercitam. E isso reflete nas crianças, reflete depois nos adolescentes, que não querem vir na igreja, que não amam a Deus, que falam palavrões, que vão vivendo uma vida relativa e depois se perdem, fruto do quê? Da falta de fundamento. Paulo está dizendo: olha, permanece naquilo que aprendeste. Ele diz aqui: traga à memória a fé da tua avó, da tua mãe, permanece e não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero falar sobre vida cristã, algumas coisas que Paulo está acrescentando, mas ele está trazendo a memória, dizendo: olha, nós precisamos lembrar que pessoas foram fundamentais para que a gente chegasse aonde a gente chegou. Sou fruto dos meus pais, sou fruto dos meus avós, sou fruto do meu tio e sou fruto do tio Cássio. Quer dizer, pessoas que
imprimiram a fé, o temor a Deus no meu coração. Olha a responsabilidade que nós temos de lançar esse fundamento naqueles que estão debaixo do nosso poder. Talvez seja um funcionário, seja a moça que trabalha em casa, que faz a faxina, que precisa saber de Deus, e nós somos a referência. Essas mulheres lançaram no coração dele fundamento. Eu achei interessante quando eu meditava nesse texto, eu lembrava de Joquebede. Joquebede, ela depois que teve o Moisés, e ela então teve que colocá-lo naquele cesto. Meu irmão, aquela mulher colocou com uma confiança em Deus que alguma coisa iria acontecer. A filha foi seguindo e foi parar nas mãos lá da filha de Faraó. E aí Deus é maravilhoso. Aquilo que a gente entrega nas mãos dele, ele traz tudo de volta sobre as nossas vidas. Quando a gente tem medo e a gente retém, a gente pensa que a gente ficou, mas nós perdemos. Mas o texto diz: entrega o teu caminho, entrega o teu dinheiro, entrega a tua família, entrega. Essa mulher recebe de volta o seu filho, agora não mais como seu, filho da filha de Faraó, mas ela tinha pouco tempo para lançar muitas coisas no coração daquela criança. Pouco tempo. O texto diz que aquela criança depois foi levada para a filha de Faraó, ele cresceu naquela cultura, ele aprendeu os princípios daquela cultura, e quando chegou à maioridade, ele abre mão, porque ele tinha fundamento no coração. Ele abre mão. Meu irmão, imagina que ele não tinha mais contato com aquela família, mas aquele pouco tempo Joquebede lançou muitos fundamentos no coração. Olha a responsabilidade que nós temos de falar: Jesus te ama, de no meio da dificuldade ensinar. Eu me lembro quando meu filho estava na escola e um moleque bateu nele. E isso para mim foi muito marcante, para mim, para a tia, porque a vontade que a gente tinha é desganar o garoto. Mas tivemos que ensiná-lo. Você está passando agora por uma situação, você vai ter que aprender a orar, você vai ter e foge do cara, não fica perto não. Se você bater nele, você perde a razão. Você é vítima. Se você bater, vai lá e mete a mão, que seria quase que eu aconselho todo mundo: não, vai lá, mete a mão. Tem alguns pais que a criança apanhou, chega em casa, leva uma surra porque apanhou. Próxima vez você bate no cara. Aí você cria uma geração. E a gente teve que ensinar ele a orar, a buscar a Deus. Depois de um tempo ele disse: pai, lembra aquele garoto que me bateu? Então, ele está vindo na igreja. Depois de um tempo: lembra aquele garoto que me bateu? Ele aceitou Jesus. E aquele garoto se tornou um amigo dele, e era a proteção dele na escola. E eu me lembro quando eu era adolescente, a família do seu Saturnino, uma turma lá, numa região que a gente chamava de Sapolândia, era um local terrível lá. Nesse bairro se converteram os bandidos daquele bairro. Anagildo, Tempo, Ozó, Mizinho, só gente boa, olha os nomes dos caras, tudo negão, aqueles caras com black. E a gente estudava tudo na mesma escola, todos convertidos, mas todo mundo tinha medo deles. E de vez em quando a moçada vinha, juntava e vinha para arrumar encrenca comigo. Eu não quero brigar, não quero brigar. Anagildo! Bozó! O Bozó era um negão daqueles. Vinha, fala! Todo mundo: não é nada não, deixa para lá, tal. Deus é maravilhoso, meu irmão, Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Eu estou insistindo nisso, meu irmão, porque essas mulheres, elas lançaram fundamentos. Não só lançaram fundamentos, como ensinaram ele a viver. A viver os fundamentos. Eu tenho aprendido, meu irmão, que nós temos que, no mínimo, viver o que a gente prega.
Tem gente que gosta de mostrar que é gigante na fé. Então, meu irmão, você vai ter que provar isso na hora da crise. É muito fácil ter fé quando tudo vai bem. Vai chegar um momento em que você vai ter que ter fé quando tudo vai mal. Você vai ter que descobrir o tamanho do teu Deus. É na dor, é na crise, é na injustiça, é na falência, é na falta de dinheiro. O Deus proverá. Ele se manifesta por meio da nossa fé. E os nossos filhos estão aprendendo. A crise do meu pai fez com que eu conhecesse melhor a Deus. A atitude deles, o comportamento deles. Essas mulheres não só lançaram um fundamento, como nos ensinaram a viver. E ensinaram as vantagens de ter e viver esse fundamento. Quantas vezes eu tenho dito para você, repetindo a palavra, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado. Vamos falar juntos? É o que Deus tem. Você pode falar com força? É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não só ter, viver, mas entender que existem vantagens. Há uma expressão que eu gosto lá no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 18, que diz assim: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não. Tem diferença, meu irmão, tem diferença. Tem diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, tem diferença. Tem diferença quando você é dizimista e você não é, tem diferença. Tem diferença. Quando você é apaixonado pelas coisas de Deus, tem diferença. Ah, não, eu vou só em alguns cultos, eu faço da minha maneira. Tem uma diferença entre o outro que paga um preço, que ama o Senhor. Tem diferença. Essas mulheres lançaram no coração, tanto de Timóteo como Moisés, que eu estou me referindo, lançaram não só fundamentos, ensinaram a viver os fundamentos e ensinaram que há vantagens. Eu me lembro da tia Lindaura, uma senhora que faleceu. Era muito amada, eu gostava muito dela pelo fato de que já era uma senhora, tinha dificuldades às vezes para andar, mas ela sempre estava com os jovens da igreja. E era engraçado porque ela parava, fazia assim, vinha alguém, já pegava o bracinho dela e levava para lá. Ela ia para lá, ia para cá. E uma vez eu falei para ela, tia Lindaura, é engraçado, né? A senhora está sempre com jovens, adolescentes e tal. Ela falou, ó, velho só fala de doença. Conversa de velho não é fácil, então eu gosto de ficar com jovens. Nossa, legal, hein? Gosto de ficar com jovens. E eu me lembro que às vezes ela ficava doente, ia para o hospital, e depois a discussão era para que casa ela ia. Para a casa de uma filha, para a casa de uma neta. Bom, não, vai para minha casa, vai para minha casa, vai para minha casa. E uma vez eu falei para ela como a senhora é amada. E ela disse, pastor, eu plantei. Eu só estou colhendo. Aprendi, meu irmão, aprendi. Vou plantar, porque eu quero colher. Não só ensinaram os fundamentos, viveram, mas mostraram que havia uma série de vantagens. Uma outra coisa que eu queria destacar para você é que nós somos como espelho para os nossos filhos. Um espelho é muito útil, não é não? Não é? O espelho ajuda a gente a não pagar mico, né? Eu vi um comentário sobre isso, o camarada dizia que o espelho ele é mudo, mas reflete, é uma cópia. O espelho não grita, mas demonstra. O espelho precisa estar limpo, porque quando ele está sujo, a gente até chega lá no espelho e fala assim, né? Você está embaçado.
O espelho precisa estar limpo, porque sujo, ele atrapalha. O espelho precisa ser plano, porque se tiver um pouquinho de curvatura, ele vai deformar a imagem. Ora parecer mais gordo, ora mais magro. E o espelho precisa de iluminação, porque no escuro não dá para ver. Nós somos como espelho. E as pessoas olhando para nós precisam aprender o que fazer, como fazer. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Veja bem, a nossa vida é a maior mensagem que passamos para os nossos filhos e para esta geração. Queria que você entendesse, meu irmão, nós temos pessoas nas nossas mãos. Não só as mães, que têm seus filhos, mas nós temos sobrinhos, netos, colegas de trabalho, pessoas que Deus coloca nas nossas mãos. Pessoas que às vezes estão amarguradas, pessoas que aborrecem, e que a gente precisa olhar essas pessoas com bons olhos. Às vezes a gente pede, Senhor, tira essa pessoa do meu caminho. Tira, não, eu coloquei no teu caminho para que você fosse a resposta de Deus. Veja, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu quero terminar com esses conselhos que Paulo deu agora para Timóteo. O primeiro deles é este: permanece naquilo que aprendeste. Vamos falar juntos? Permanece naquilo. Você tem aprendido aqui na igreja, você tem recebido a palavra. Permanece naquilo que aprendeste. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Aparta-te do mal. Honra ao Senhor. Permanece naquilo que você aprendeu. O segundo conselho que Paulo está dando aqui, que eu quero falar com você, está no capítulo 2, o verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Vamos falar juntos? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu estou dizendo para você que existem muitas pessoas que são analfabetas no relacionamento com Deus. É analfabeto, conhece a letra, mas está faltando vivência. E a maturidade se dá diante de provas, de desafios. Como é que você pode passar uma criança de ano, ou um jovem, como é que pode passar na faculdade se ele vai mal na prova? Ele recebe a prova não é para diminuí-lo, mas a prova é para trazer a memória, o que ele sabe, o que você sabe. Ontem eu estava passando ali no Supercentro, eu e a tia, e aquela turma, tudo com camiseta de medicina, tudo enchendo a cara. E eu estava olhando e falei, meu Deus, são os próximos médicos, Jesus, tem misericórdia. Daqui a pouco vão estar saindo, dirigindo seus carros, tudo chapado, são os próximos médicos. Isso acontece na engenharia, isso acontece em direito, isso acontece em todos os segmentos. Perto de faculdade, tem os seus barzinhos, tem tudo lá, para a moçada encher a cara. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Nós cristãos precisamos, primeiro, permanecer naquilo que a gente aprendeu. Aqui eu chamo de quartel-general, que a gente vem para a igreja para estudar a palavra, para encontrar com os irmãos, para fortalecer a nossa fé, e depois nós vamos viver o evangelho lá fora, daqui a pouco. Às vezes começa tendo que viver no estacionamento da igreja. E chega lá, tem um irmão que ficou batendo papo, atravancando o caminho, e você já tem que viver esse domínio próprio. Já tem que ter paciência com o irmão vem folgado, aleluia, glória a Deus. Meia hora depois,
Outro vai dar uma rezinha, bate no teu carro, Jesus tem misericórdia. O cara esquece tudo que aprendeu e solta a baiana, vamos chamar assim, né? Que isso, que isso. Fica firme naquilo que você aprendeu. Agora, o outro conselho que Paulo está dizendo é: procura apresentar-te a Deus aprovado. Uma coisa que a gente tem batido muito nessa tecla com você: importa agradar a Deus. Vamos falar juntos? Importa agradar a Deus. Importa. Procura apresentar-te aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura. Deixa a irmã sentar aqui rapidinho. Isto. Olha o versículo 16 aí, olha. O que diz aí? Não vou nem ler, lê você. O que está escrito aí? Evita o... O que é um falatório profano? É um falatório que não edifica. Você viu aquele irmão? Você viu? Já viu aqueles irmãos que... Veja essa impressão minha. Você viu? Cuidado, meu irmão. Cuidado, boquinha, o que fala. Papai do céu está olhando para você. Paulo está dizendo: fica naquilo que você aprendeu, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Você já percebeu que tem pessoas que caem da fé, e aí você na boa vontade vai lá: ô irmão, você não está indo na igreja, o que aconteceu, tal, a gente está tentando ajudar, né? Aí o irmão fala assim: olha, eu me afastei mesmo, porque aquele irmão... E às vezes a palavra desse camarada, para nós, passa a ter mais peso do irmão que está lá na igreja. Perdemos a comunhão, ficamos de olho no irmão. Tem gente que é da fé por causa do irmão lá. O irmão... O seu papel, o nosso papel é ser pacificador. Bem-aventurado os pacificadores, os misericordiosos, o de coração limpo, coisa boa. Evita, foge. Versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo faz o quê? Aparta-se da iniquidade. Vou ler novamente, esse texto é muito lindo. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Quer dizer, João escreve dizendo: conserva-se a si mesmo. Provérbios diz: afasta-te do mal. Vida cristã, comportamento, são coisas que nós praticamos e que melhoram o nosso relacionamento com Deus, mas que tem uma grande influência
sobre aqueles que estão com a gente. É a esposa refletindo o marido, é o marido refletindo a esposa. São os filhos que refletem os pais. Quer dizer, quando a gente pratica a palavra de Deus, nós estamos não só melhorando a nossa vida com Deus, mas nós estamos dando a chance de que pessoas que estão perto da gente... Você lembra do Salmo 112, verso 1 e 2? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será abençoada na terra. A geração dos justos será... Eu errei aqui. O princípio é esse, só eu errei a sequência. Vamos lá, bem rapidinho, Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Dá para você entender que o relacionamento que a gente tem com Deus vai trazer um benefício não só para a gente, mas para todos aqueles que cercam a gente. Não é você ficar dando lição de moral, falando, você tem que viver. Paulo está dizendo, Timóteo, o que você aprendeu da sua mãe, da sua avó, fica firme. Uma fé não fingida, autêntica. E aí Paulo vai dando esses muitos conselhos. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, evita os falatórios, palavras ruins, profanas, cai fora, aparta-te do mal. Versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, olha que linda essa frase, hein? De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, quer dizer, o que nós tratamos aqui nos versículos anteriores, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Uma pessoa que tem essa visão, que entendeu que o cristianismo é uma coisa que precisa ser vivida, praticada, e que Deus vai proporcionando situações. Tem hora, meu irmão, que o que vem é uma tentação do inferno, mas tem hora que o que vem é uma prova, em que eu tenho que vencer. Não basta você saber, o problema é esse, o problema é aquele lá, o problema é a minha família, o problema... São problemas, meu irmão. Independente se é uma tentação, se é uma provação, temos que vencer. Eu tenho repetido muito isso para você. O que você não enfrenta, você não vence. Vamos falar juntos? O que você não enfrenta, você não vence. Olha o que diz aqui. Aquele que se purifica destas coisas será um vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você pode falar para quem está ao seu lado, Deus tem coisas grandes para você? Mas não é só para dizer Deus tem grandes coisas. Na medida que você está vencendo, sabe? Vencendo, santificando, preparando a tua vida, tudo que você faz com muita dedicação, com muito temor a Deus. Sabe, quando você não lava uma roupa aborrecida, você lava uma roupa celebrando ao Senhor, você faz uma comida celebrando, você não vai trabalhar com mau humor, mas você vai trabalhar celebrando a Deus, louvando ao Senhor. Você não vai para o supermercado dizendo está tudo caro, está mesmo, mas você vai celebrar e agradecer, Senhor, muito obrigado, porque no meio de tanta coisa cara, o Senhor tem me dado graça. Olha, as coisas estão caras, tem faltado na tua casa? Não, Deus tem sido maravilhoso. E quem tem ajudado nas cestas básicas, olha, tremendo. Falar nisso, tem um vídeo, né? Esqueci de passar, vamos passar o vídeo daqui a pouco.
da última entrega agora, muito legal, muito. Meu irmão, você não imagina o prazer e a alegria que a gente tem de ver esses pastores e igrejas recebendo para levar para o seu povo, muito legal. Não pare de cooperar. Para quem não sabe, nós estamos dando cestas básicas para igrejas, para pastores, porque são pastores lá da ponta, igrejas muito simples, e que a gente está socorrendo essas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode participar disso, e todos que participam, pode crer, nunca vai faltar na tua vida, em nome de Jesus. Você não pode dar uma cesta completa, você pode dar um item, e muita gente contribui financeiramente, nos dá a chance da gente poder comprar, e eu louvo a Deus. E olha, meu irmão, o pessoal manda algumas cestas para cá, muito obrigado, mas a cesta que a gente faz é muito melhor, viu? É muito melhor. O pessoal vai, compra, vai com carinho, com meu Deus, e a gente prepara essas cestas. Deus tem sido maravilhoso. Agora, de vez em quando tem umas loucuras aí, acho que umas 2 semanas chegou 80 cestas, né? Mas chegando aí, a gente já vai despachando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sempre digo para eles, porque eles chegam aqui e pensam que a gente é uma igreja rica. Eu digo, nós não somos ricos, nós somos abençoados. Nós somos muito abençoados, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Paulo continua dizendo para esses irmãos, verso para Timóteo: foge, versículo 22, foge também dos desejos da... Foge. Quais são os desejos da mocidade? Prazer, sexo, curtir, balada. Foge. Foge. Eu disse para você, olha, Paulo fala para Timóteo, o que você aprendeu, guarda. Da tua mãe, Eunice, da tua avó, guarda, pratica. Mas ele está dizendo agora, foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com o coração puro invocam ao Senhor. Verso 23. Rejeita as questões loucas. Vamos falar juntos? Rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contenda. Ao servo de Deus não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto a ensinar, sofredor. Não entre em questões. Eu tenho divulgado esse filme aí, o Deixados para Trás. É uma ficção, não aconteceu, então você não sabe o que vai acontecer, mas é uma oportunidade da gente ver. Você assiste Avatar e gosta, Avatar que não existe, aquilo é ficção, né? Homem-Aranha, né? Thor. Aí você fala, Voltados para Trás, isso é do diabo. Há uma heresia aí. Não se sabe se vai ter arrebatamento ou não. Para. Ninguém viveu ainda lá. Ninguém chegou lá ainda. Então é um instrumento só para a gente avaliar o que pode ser. É um bom instrumento para evangelismo, levar um colega aí e falar, mas como é que é isso? Olha, Jesus vai voltar. Como é que vai ser? Pode ser. E se você não levar Deus a sério, como é que fica? Foge das contendas. Às vezes dá vontade de responder para alguns pastores na internet e falar, meu Deus, o cara fala, faz um monte de coisa, mas detona. Foge, meu irmão, cai fora. Volta para a simplicidade do Evangelho. Quando pessoas chegam para mim e falam assim, eu queria estudar um pouco mais sobre determinada seita, porque tem um amigo lá, a minha resposta é não. Não estude para discutir. Se você quer conhecer, tudo bem, mas não discuta. Agora, fala do que Jesus tem feito na tua vida.
fala. O camarada às vezes vem, não, porque na minha religião... Pô, rapaz, eu não conheço tua religião, desculpa. Mas o que Jesus tem feito na minha vida é isso. A minha alegria, a minha salvação, a minha esperança, conta o que Jesus tem feito. Porque a religião dele não tem o que Jesus tem feito na tua vida. A gente canta, Jesus Cristo mudou o meu viver. Mudou o meu viver. A minha perspectiva. Abriu portas, fez milagres. Esse moço aqui da câmera, o Marcelo, estava dando testemunho no culto dos homens. Deixa eu aproveitar aqui o testemunho, contando o testemunho dele, que ele praticamente deveria ter tido um infarto, deveria já ter sofrido muito, mas os médicos fizeram lá uma série de exames e disseram, não sei como, mas a natureza fez uma ponte de safena. Não sei, a natureza, e ele diz, a natureza não, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Deus, foi Deus. Volta aqui, trabalhando, servindo ao Senhor. Deus, Deus testemunho no culto dos homens. Deus, o meu Deus, é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus dos milagres. Talvez vão achar que você é cabeça dura, teimoso, que você é exagerado. Meu irmão, importa agradar a Deus. E no dia da dor, essas pessoas vão procurar nos seus deuses. E não vão encontrar. Porque o único que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar foi Deus. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Mudou a nossa história, a nossa perspectiva. Tirou o homem do lixo, coloca sentado entre os príncipes da terra. Transforma a mulher estéril. Abençoa. Eu acho muito legal a história de Ana, né? Estava meditando sobre Ana e vendo que Ana, ela era estéril. E ela, antes de ter o filho, já fala com Deus do filho. E quando o Senhor me der um filho, eu vou entregar o meu filho nas tuas mãos, para que sirva ao Senhor. Meu filho não será meu ídolo. Meu filho será um discípulo do Senhor. E o mais gostoso, meu irmão, é que essa mulher engravidou, teve o filho e depois ela cumpriu com o que ela tinha se comprometido. E se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Samuel ungiu 2 reis. E por um tempo ele foi o grande comandante da nação. Porque uma mulher não só acreditou, orou, ela não desistiu, creu e fez entregas ao Senhor. Meu irmão, quando a gente vê essas mulheres na Bíblia, Maria dizendo, eis aqui tua serva, cumpre em mim a tua vontade. Joquebede olhando para aquela criança e diz, eu tenho pouco tempo, vou colocar princípios no coração dele. Isabel, já avançada de idade, mas colocaram princípios tão fortes no coração de João, que se torna a voz do que clama no deserto. É muito interessante, meu irmão, a responsabilidade que a gente tem de viver e marcar a nossa geração. Aquele livro Totem da Paz tem uma história muito legal. É uma narrativa de missionários, e conta-se de um missionário que passou muitos anos numa tribo indígena. E nesses muitos anos ele nunca conseguiu formar de fato uma igreja, um povo ali, mas ele viveu muitos anos ali. Depois, ele então pediu que saísse e veio outro missionário. E esse outro missionário começou a falar de Jesus. A tribo disse, esse Jesus que você está falando, ele morou com a gente. Ele viveu com a gente.
Aquele homem viveu de tal maneira as coisas de Deus, que ele foi confundido com Jesus. Houve uma conversão em massa, milagres aconteceram, porque alguém decidiu refletir a glória de Deus. Os conselhos de Paulo para Timóteo, e começa lá na história, e eu quero terminar aqui com o capítulo 2, verso 3, que diz assim: sofre, pois, comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. Capítulo 2, verso 4 agora: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não será coroado se não militar legitimamente. Amém, queridos? Somos o fundamento da próxima geração. Fala para quem está do seu lado: você é bênção de Deus para esta igreja, para a tua casa. Agora fala assim para ele: não seja analfabeto nas coisas de Deus não, por favor. Não seja analfabeto não. Amém? Não é só dizer: filho, vai para a igreja, ensina o caminho, ensina no caminho. Amém? Ensina o caminho e ensina no caminho. O caminho, ó, é isso aí, ó. É isso aí. O caminho. No caminho, dá a mão aqui, vem comigo. Vamos juntos. Vou te ensinar, é assim. Meu irmão, como disse aqui a mãe e a avó, capítulo 3, verso 15. Que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, vamos orar? Vamos. Queria orar com você. Eu sei o que eu preguei, mas eu não sei o que Deus está falando no seu coração. Eu gostaria de orar com você que quer dizer: Deus, eu recebo essa palavra. Eu precisava dela. Quero orar com você. Feche teus olhos. A palavra foi para todos, né? Não é para... Mas alguns querem dizer: não, Senhor, essa palavra é minha. Você que quer dizer diante de Deus: Deus, eu recebo, eu quero refletir a tua glória. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada vida. Estende as Tuas mãos, ó Pai, sobre cada coração. Nós Te louvamos, ó Deus, por essas vidas que pagaram um preço tão grande. O próprio Timóteo, que depois se torna um mártir. Alguém que também pagou com a própria vida para que o Evangelho chegasse até nós. Mas o segredo foram os fundamentos que estavam enraizados no seu coração. Assim queremos, ó Pai, também ter esses fundamentos no nosso coração. E queremos passar isso para os nossos filhos. Queremos passar isso para aqueles que estão tão perto de nós. Um sobrinho, um neto, um funcionário, um colega de trabalho. Queremos refletir a Tua glória, Senhor. Por isso, ó Pai, neste dia tão especial, Dia das Mães, um dia marcante, um dia em que nós queremos homenagear, agradar, ó Pai, dar o melhor para essas vidas que nós amamos. Mais do que isso, Senhor, nós queremos também aprender de Ti, amadurecer, ó Pai, preparar nossas vidas para coisas maiores. Por isso eu invoco a Tua bênção sobre cada vida. Cubra com Teu sangue, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre cada vida. Em nome de Jesus, que esta manhã seja uma manhã de mudanças. Que voltem para casa, Senhor, com o desejo de ser espelho. Com o desejo, Senhor, de refletir a Tua glória.
Abençoa, Senhor. Não só temos a responsabilidade de criar, de amamentar, de sustentar, de prover, mas temos a responsabilidade de viver. Assim põe as tuas mãos sobre cada um de nós, por favor, Pai. Recebemos a tua palavra pela fé e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, eu recebo a tua palavra, eu quero viver este evangelho, em nome de Jesus, para que aqueles que estão perto de mim sejam abençoados, sejam livres do poder das trevas. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu recebo a tua palavra, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos. Oh! Aleluia!